Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. E essa semana, o Sagres Internacional tem como tema Nicarágua, o estado policial de Daniel Ortega. E, como sempre, está aqui conosco o professor Norberto Salomão, historiador e professor de geopolítica. Professor, boa tarde, um prazer estar com o senhor mais uma vez aqui no Tom Maior. Olá, Dilizago, prazer é meu, que satisfação, hein? Eu te acompanho sempre. Ouço sempre que você está em ação, quando posso, claro, né? Então, uma honra, um prazer estar participando aqui com você. Odílio, você sabe o que acontece? A América Latina parece que está pegando fogo o negócio. Aliás, aqui a coisa nunca teve fácil, né? A América Latina tem problemas muito sérios. Eu vou começar já falando o seguinte. Tá? Eu já fiz esse comentário em outras oportunidades, mas é sempre bom para a gente ter um entendimento adequado. Como nós somos colônia, tanto de Portugal, no caso do Brasil, como no caso da Espanha, México, Cuba, essas regiões foram colônias. Aqui, a estruturação do Estado se deu de uma forma muito vertical, muito de cima para baixo, e a gente tem fragilidades institucionais, de maneira que o nosso judiciário, eu estou falando da América Latina como um todo, não é só Brasil, não. Nosso judiciário, nosso legislativo, nosso executivo é sempre muito manco, né? Usando uma expressão antiga, ele é sempre muito claudicante. Olha que bela palavra, eu sempre trago alguma bobagem assim para o pessoal ir pesquisar lá no dicionário, viu, Dílio? E aí o que a gente está vendo? Ali em Cuba a coisa não está bem, o modelo cubano é em gradual processo de decadência, de declínio. O Miguel Díaz-Cañas não consegue articular o governo, ele está lá desde 2018, depois da saída dos irmãos Castro, né? O Raul Castro saiu e o Miguel Díaz-Cañas é quem assumiu lá e a coisa não está bem, muitos protestos, Cuba muito isolada. Na Venezuela, a Venezuela foi denunciada agora no Tribunal Internacional por crimes contra a humanidade. É o primeiro país da América Latina a ser denunciado formalmente no Tribunal Internacional. Na Argentina, a coisa também não vai nada bem, crise em função da pandemia, em função de alguns problemas também estruturais. O Brasil, eu deixo os comentários para a turma que sempre aparece aí, Rubens, Samuel Scaiotto, Kleber Ferreira, né? Esse pessoal fala bastante de Brasil. E o nosso papo agora hoje é um pouquinho sobre a Nicarágua. Eu queria falar de todo mundo, mas pelo nosso curto tempo eu escolhi a Nicarágua porque tem algumas peculiaridades muito interessantes. E agora, no domingo, que passou, no dia 7 de novembro, nós tivemos eleições na Nicarágua e o Daniel Ortega, tradicional revolucionário, vai para o seu quarto mandato, viu, Dílio? Pois bem, professor, e no processo eleitoral da Nicarágua, o presidente Daniel Ortega mandou prender 7 concorrentes, né, mais competitivos e só enfrentou candidatos desconhecidos nas urnas. Ele teve 75% dos votos e vai iniciar o seu quarto mandato, como você citou. Para a gente compreender melhor, o senhor poderia fazer aí um breve histórico sobre Nicarágua? Sim, eu faço com o maior prazer e eu acho que é importante para a gente ter um entendimento mais claro disso. Vamos começar falando o seguinte, eu vou voltar lá, né, no iniciozinho, para a gente falar dos Estados Unidos no início do século XX. Só lembrar assim, Dili, que, veja bem, quando você tem uma doutrina que é um conjunto mais consistente de ideias, normalmente ocorrem derivações dessas ideias de uma doutrina. E a gente chama isso de corolário. Então, corolário é uma ideia que deriva de uma doutrina. No caso, a doutrina foi a doutrina Monroe, lá do início do século XIX, que dava aos Estados Unidos essa característica do protagonista das Américas. E o corolário que eu quero me referir é o corolário Roosevelt, o presidente Theodore Roosevelt. Sim, os Estados Unidos teve 2 presidentes Roosevelt. Né? Nós tivemos, inicialmente, o presidente Theodore Roosevelt, no início do século XX, e depois, nos anos 30 e 40, o presidente Franklin Delano Roosevelt. Então, o corolário Roosevelt, que é do início do século XX, baseou-se na política do Big Stick, a Big Stick Policy, a política do grande porrete, que vai se basear numa intervenção econômica e, quando necessária, militar dos Estados Unidos em países da América Central e do Caribe. Como eles vão querer garantir
os Estados Unidos e os empresários estadunidenses vão querer garantir a sua influência econômica na América Central e no Caribe. E como muitos deles se baseavam na exploração de produtos tropicais, inclusive frutas, principalmente bananas, esses países como Nicarágua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, esses países ficarão conhecidos como as Repúblicas das Bananas. Então, o termo Repúblicas das Bananas serviu para designar esses países onde normalmente ocorria, desde o início do século XX, uma interferência muito direta, inclusive nos governos desses países. Repúblicas das Bananas passou a ser o sentido daqueles países nanicos e sob a profunda influência dos Estados Unidos. E a Nicarágua será um desses países. Bom, essas interferências garantiram durante décadas o domínio de uma família, a família Somoza, na Nicarágua, que vai atender aos interesses do capital dos Estados Unidos. Na década de 30, Diri e todos aqueles que amavelmente nos acompanham aqui, e eu agradeço, essa família Somoza vai sofrer oposição nos anos 30 de um líder camponês revolucionário chamado César Augusto Sandino. O movimento dele não obteve êxito, ele foi preso e foi brutalmente torturado e depois executado. Mas 30 anos depois, nos anos 60, surge um movimento socialista na Nicarágua chamado Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN. E o grande nome dessa Frente Sandinista de Libertação Nacional, lá nos anos 60 e 70, foi ninguém mais, ninguém menos do que, à época, o jovem Daniel Ortega. E o Daniel Ortega vai conduzir um movimento de guerrilheiros na Nicarágua, que vai repetir um pouco o que ocorreu em Cuba em 59, quando o Fidel Castro, o Che Guevara, o Camilo Cienfuegos, o Raul Castro conseguiram, por meio de uma guerrilha, derrubar o governo do Fulgêncio Batista lá em Cuba. Os Estados Unidos fez o possível para que não houvesse uma nova experiência como a cubana. O presidente John Kennedy criou uma política para a América Latina chamada Aliança para o Progresso, na qual os Estados Unidos financiariam governos de direita na América Latina. Pois na Nicarágua a coisa funcionou até um certo momento, quando em 1979, o governo dos Estados Unidos era o governo Jimmy Carter, houve um duro golpe para a política externa norte-americana na América Latina. A Revolução Sandinista da Nicarágua derrubava o governo de Anastácio Somoza e tomava o poder na Nicarágua. Ficaria ali nos anos 70 e 80. Só no início dos anos 90 é que uma nova interferência estadunidense permite a chegada ao poder de Violeta Chamorro, que ficou de 90 até 97. Beleza? Então, nesse período, a gente teve um governo de 79 e até o final dos anos 80, o governo revolucionário da Frente Sandinista de Libertação Nacional, com Daniel Ortega. E aí o Ortega volta novamente em 2007, ele consegue retornar ao poder na Nicarágua e aí vem se reelegendo a partir, segundo várias denúncias, inclusive da oposição e de setores internacionais, inclusive da Comissão Internacional de Direitos Humanos, vem permanecendo por meio de eleições fraudulentas e da grande truculência do governo, viu, Dito? Agora, no meio desse governo sandinista, nos anos 80, nós tivemos alguns eventos muito curiosos, e aí depois você vai me perguntando, eu vou tentando falar para compor essa situação da Nicarágua. Mas me diga aí, Dili, deu para entender um pouquinho dessa evolução da Nicarágua e quem é Daniel Ortega? Excelente explicação, professor. Gostei muito. E Obrigado. aí, por falar nisso, nos anos 80, né, a Nicarágua esteve envolvida aí no chamado escândalo Irã-Contras. Do que se trata esse evento histórico aí no século XX? Ok, muito bom. A gente não poderia deixar de falar sobre isso. Olha o que acontece. Em 1979, enquanto acontecia na Nicarágua a vitória da Revolução Sandinista, também no Oriente Médio estava ocorrendo algo muito curioso, né? Em 1979, no Irã, país produtor de petróleo, que era até então aliado dos Estados Unidos, com um governo de minoria sunita, lembrar que os sunitas seria aquela ala mais branda dentro do islamismo,
o governo sunita do Shah Reza Pahlavi, família que dominou desde 1925 o Irã e que era pró-Ocidente, pró-Estados Unidos. A família Pahlavi foi derrubada do poder por um movimento xiita, o movimento do Ayatollah Khomeini. E esse movimento, os xiitas são uma ala mais ortodoxa, mais dura e anti-Ocidente, assumiu o poder e está lá no poder até hoje, desde 79 até hoje lá. Bom, além da região geoestratégica do Irã, o Irã é um grande produtor de petróleo. Isso não foi nada bom para a política externa norte-americana. O que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos apoiaram no país vizinho, o Iraque, apoiaram a ascensão de Saddam Hussein, sunita, num Iraque cuja maioria é xiita. Muito bem, então a coisa lá no Oriente Médio vai pegar fogo. Professor, o que isso tem a ver com a Nicarágua? Alto lá, vamos devagarinho que vai dar para compreender. Na Nicarágua, apesar da vitória da Revolução Sandinista em 79, os Estados Unidos, por meio da CIA, treinava e financiava grupos de contra-revolucionários, quer dizer, grupos da direita que eram contrários a um governo revolucionário de esquerda. E aí, nesse momento na Nicarágua, a igreja nicaragüense, que era muito ligada à teologia da libertação, um ramo dentro da igreja católica mais pró-esquerda, começou a denunciar que a guerrilha na Nicarágua ainda não tinha acabado por intervenções dos Estados Unidos ali no território, financiando os contra-revolucionários, genericamente chamados de os contra da Nicarágua. Pois bem, o Congresso norte-americano, pressionado internacionalmente, votou uma lei que proibia os Estados Unidos de fazer qualquer intervenção direta ou indireta apoiando os contra-revolucionários da Nicarágua. Espero que esteja claro até aí. Muito bem. A essa época, sai do governo dos Estados Unidos o Jimmy Carter, que é do Partido Democrata, e entra no governo dos Estados Unidos pelo Partido Republicano Ronald Reagan, conhecido como cowboy americano, e que vai retomar muito dos rigores da Guerra Fria. Vai partir para uma truculência, muitos vão dizer que é a nova política do Big Stick, quer dizer, quase retomando aquela política lá do início do século XX. E o que acontece? O governo Ronald Reagan, para enfraquecer o Irã, vai, de certa forma, estimular uma guerra entre o Iraque e o Irã. Então, entre 1980 e 1988, nós vamos ter a guerra Irã-Iraque. E aí os Estados Unidos declaradamente apoiava, óbvio, o Iraque, sunita, de Saddam Hussein, contra o Irã xiita, do Ayatollah Khomeini, inclusive o presidente Ronald Reagan, que vai lembrar um pouco o recém-presidente Donald Trump, com aquele discurso mais beligerante, mais ostensivo. E aí, Dili e amigos que nos acompanham, olha a loucura que vai acontecer. Como os Estados Unidos estava proibido, por leis que o próprio Congresso aprovou, de fazer qualquer intervenção direta ou indireta na Nicarágua, a CIA criou uma operação secreta. A CIA vai financiar a venda de armas para o Irã. Falou, professor, mas você falou que o Irã é inimigo dos Estados Unidos. Exatamente. Quem desconfiaria de uma operação secreta em que o Serviço Secreto norte-americano, a CIA, financiaria a venda de armas para o inimigo? Ninguém. Então, isso seria praticamente assim, insuspeito. A ideia era essa. Né? E com o dinheiro dessa venda de armas para o Irã, e nem o Irã está sabendo que está comprando armas da CIA, porque a CIA está usando tráfico de armas na região. Daqui a pouco eu vou propor 2 filmes para aqueles que nos acompanham possam assistir, 2 filmes muito interessantes sobre essa questão de espionagem, onde você não consegue detectar quem é o mocinho e quem é o bandido. Até porque no mundo real isso não existe muito nas relações geopolíticas internacionais. Então a ideia era vender armas secretamente ao Irã, usando o tráfico de armas, a CIA, o Serviço Secreto Americano, e esse dinheiro iria para os contra-revolucionários da Nicarágua. Isso se chamou escândalo Irã-Contras. Por quê? Porque alguém denunciou. Quem? Não dá para saber, porque as denúncias foram anônimas. E a imprensa foi investigar. E a imprensa chegou ao nome, eu vou dando nomes, porque quem quiser pesquisar isso consegue achar na internet. Um coronel chamado Oliver North. Oliver North, na pronúncia Oliver North. E esse coronel é que acabou sendo julgado. O Congresso americano vai interrogá-lo e vai dizer, peraí, coronel,
como é que é isso? O senhor estava sozinho nessa operação secreta? Ele disse, estava. Sou muito patriota, criei uma operação secreta que nem o governo dos Estados Unidos sabia. Porque se ele afirmasse que o governo Reagan sabia, o Reagan poderia sofrer impeachment. Então ele trouxe a responsabilidade toda para ele, de que ele, sozinho, teria criado uma operação secreta de usar o tráfico internacional de armas para vender armas para o inimigo Irã, inimigo dos Estados Unidos, e com esse dinheiro financiar os contra-revolucionários da Nicarágua. Congresso, Suprema Corte norte-americana perguntaram a ele, o coronel Oliver North, mas e o pessoal da CIA também não sabia? Ele falou, não, eu os induzi a acreditar que isso era um projeto do governo, que não era o projeto, era meu, eu ludibriei todo mundo por patriotismo, porque eu não aguento o comunismo, eu não aguento a extrema-esquerda, e para mim guerra, tudo é válido para acabar com o comunismo na América Latina. Então eu usei essa operação, me aproveitando de uma guerra no Oriente Médio para financiar uma guerrilha contra-revolucionária na Nicarágua. Moral da história, o coronel Oliver North foi condenado, assumiu todo o ônus dessa operação, mas, na verdade, ninguém caiu nisso. Todo mundo sabia que o governo norte-americano estava envolvido. Mas veja, Dili, que coisa interessante, hein? Usar o contexto da guerra Irã-Iraque, vender armas ao inimigo secretamente, usando tráfico de armas no Oriente Médio, para financiar a guerrilha na Nicarágua. A verdade é que esse escândalo estourou em 86 para 87, isso obrigou os Estados Unidos a reduzir, ou melhor, a eliminar qualquer interferência na Nicarágua, e isso consolidou o governo de esquerda na Nicarágua, pelo menos até o início dos anos 90, quando aí muito desgastado, né, a Nicarágua que sofreu embargos norte-americanos, economia muito desgastada, isso obriga os Estados Unidos a sair de cena. Professor, existe um ditado popular, né, que é a história vai mostrar. É igual o senhor colocou em 80 e depois a história foi mostrando 86, tudo, 87, né? Esclarecendo tudo. E, professor... Desculpa, eu até vou te interromper um pouquinho, deixa eu até, rapidinho, falar dos dois filmes. Um filme chama Swordfish, que em inglês significa peixe-espada, mas em português o título do filme é A Senha, com John Travolta. Maravilhoso, dá para você entender como é que funciona a CIA, como é que funciona a espionagem, muito bom. E o outro filme, óbvio, eu não poderia deixar de falar, que é O Senhor das Armas. Também excelente para entender essa questão geopolítica. O Senhor das Armas eu já assisti, agora A Senha vai entrar para a minha lista. Por favor, você vai gostar. Professor, e aí falando sobre o Daniel Ortega, o que pode-se esperar desse quarto mandato dele agora? Pois é, Dili, olha o que acontece. Ele já vem sofrendo protestos desde 2012. Então, olha o que ocorre. Como ele está no quarto mandato, olha que coisa. Na primeira eleição dele, óbvio que foi uma eleição legítima, né? Ele volta, né? Aquele momento que a esquerda está assumindo o poder em vários lugares e tudo. Inclusive, ele tem o apoio à época do PT, do Lula e tal, né? Quando ele assume em 2007. Ele ganhou com uma margem muito apertada, 30 e poucos por cento dos votos. No segundo, ele já ganhou com 63% dos votos. No terceiro, ele já foi para quase 70% dos votos. E agora estão dizendo que provavelmente ele vai ganhar com entre 75% e 80%. Só que agora, nesse quarto mandato, não foi legítimo. Como a gente falou aí, ele mandou prender 7 candidatos. Entre eles, talvez a que seria mais competitiva, a filha da Violeta Chamorro, a Cristina Chamorro, está presa, está em prisão domiciliar. E aí ele vai criar acusações para ir retirando do caminho todos aqueles que pudessem concorrer com competitividade com ele. Então ele concorreu com 5 candidatos absolutamente inexpressivos, e olha o detalhe, Dili, esses candidatos a colaboradores do governo. Então, veja, só não ganhou por 100% para não ficar muito feio, para dizer que houve uma disputa. Só que não há o reconhecimento dos Estados Unidos, não há o reconhecimento da União Europeia, há críticas internacionais, ele não permitiu que observadores internacionais pudessem acompanhar as eleições, e tudo isso em meio a grande truculência. Então, quando você me pergunta o que esperar de um quarto mandato, o que esperar é o seguinte: mais truculência para se manter no poder. Nicarágua pode explodir em vários movimentos de oposição, de questionamento, de manifestações populares, e mais embargos econômicos internacionais contra a Nicarágua. Então, a gente não está prevendo aí
bons momentos para a Nicarágua nesse quarto mandato do Daniel Ortega, não. Infelizmente, talvez muita truculência, repressão à imprensa, a gente vai ter muita dificuldade de ter notícias confiáveis da Nicarágua, a gente vai receber muita coisa pelas redes sociais, mas é isso, quer dizer, o quadro atual não é dos melhores, não, tá? E para finalizarmos, professor, o senhor poderia contar um pouquinho dessa relação entre Estados Unidos e o governo de Daniel Ortega? Sim, bom, eu acho que, assim, em parte, a gente veio construindo uma história desde do corolário Roosevelt, da política do Big Stick, das repúblicas das bananas, depois da interferência dos Estados Unidos ao longo dos anos 30 até os anos 70 na Nicarágua, e aí só nos anos 70, com a Revolução Sandinista, que há uma quebra dessa influência dos Estados Unidos na região. Volta no período da Violeta Chamorro e depois, em 2007, quando Daniel Ortega ganha de novo, os Estados Unidos vai começar a estabelecer políticas de embargo econômico. E aí, Dílio, o que ocorre? Com o governo Trump, nós tivemos uma política de embargo muito dura, tá? E aí assume o governo Biden, e o Biden, apesar de ter em alguns pontos discursos distintos do Trump, nessa questão, como na questão cubana, a gente não viu ainda nenhuma mudança efetiva nessa política. Então, a tendência que nós vamos observar é de políticas de embargos econômicos dos Estados Unidos à Nicarágua. Isso vai, digamos assim, asfixiando a economia da Nicarágua e dando, assim, digamos, uma possibilidade de um passa-fora, de uma derrubada do governo do Daniel Ortega. Então, como a gente comentou na última pergunta que você fez, e agora consolidando essa, a tendência é a dos Estados Unidos endurecer ainda mais a sua política em relação à Nicarágua. A Nicarágua não tem tanto repertório econômico assim, e fatalmente, eu não sei se esse governo do Ortega chega até o seu final, não, viu, Dini? Então, precisamos acompanhar aí, como eu sempre falo, cenas do próximo ou dos próximos capítulos. Bom, encerramos aqui mais uma edição do Sagres Internacional. Professor, muito obrigada pela sua participação e por nos trazer tantas informações. Tá bom, querido, obrigado. Para mim foi uma honra também agradecer sempre, né, aqueles que nos acompanham, que são espectadores de alto gabarito, então eu sempre tento me preparar muito bem para tal altura e para informar o pessoal direitinho, né? A gente sempre trabalha com o tema, é sempre bom explicar isso, a gente não faz uma revista do que está acontecendo no cenário internacional, porque demandaria um tempo muito grande e nós incorreríamos naquilo que a imprensa normalmente faz com as notícias internacionais, que é dar 30 segundos para cada tema e a pessoa não entende. Então, a gente sempre prefere a Sagres, né, e o Sagres Internacional faz essa opção de pegar um tema em específico e tentar dissecá-lo para que as pessoas tenham um entendimento maior. Devagarinho a gente vai falando de cada lugar aí, ora é África, ora é Ásia, ora é aqui na América, né? Então, agradeço muito a audiência, agradeço a todo o pessoal aí do Sistema Sagres que colabora, cada um aí com um pouquinho, cada formiguinha aí para a gente poder construir isso, que é levar informação de qualidade. Então, muito obrigado a todos e convido para que vocês possam nos acompanhar, seja na transmissão pela Rádio Sagres, seja no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, nos tocadores de podcast. Acompanhe o nosso podcast, o Sagres Internacional. Eu vou encerrando aqui com vocês, mas já com os dedinhos no teclado, ansioso para já preparar a nossa próxima edição e a edição do Sagres Internacional, que vai ao ar sábado a partir de 13h, no domingo a partir das 10h, e depois você pode nos acompanhar aí no podcast, como a gente afirmou. Muito obrigado, um abraço, como fala esse homem, né, Dilizago? Mas tem que falar, tem que vender o peixe. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos. Um abraço. Esse foi o Sagres, mais uma edição do Sagres Internacional com o historiador e professor de geopolítica, Norberto Salomão. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.